Paulo Marinho, doutorando em Ciências da Educação da Universidade do Porto, vai explicar o que é portfólio. Bom, Paulo, primeiramente a gente queria perguntar a você o que é portfólio e qual é a concepção de avaliação que permeia esse instrumento. Sim, o portfólio, antes de mais, eu gostava de dizer que isto é uma estratégia que se utiliza na formação e das aprendizagens, tanto na docência como dos alunos. A avaliação que tem como plataforma principal é uma avaliação formativa alternativa, segundo a concepção de Domingos Fernandes, em que a avaliação formativa alternativa assenta em todas as avaliações que, a partir da década de 90, são apresentadas no quadro teórico global sobre avaliações, tipo aqui no Brasil, em que se apresenta, por exemplo, a avaliação emancipatória, os pressupostos de Paulo Freire, também que apresenta sobre a avaliação, todas elas alternativas ao caráter behaviorista da avaliação, que assenta na medida, na classificação, e com essa classificação que de forma excludente todos os dias se vivencia na sala de aula. E aí, então, nessa perspectiva, qual a importância do uso desse portfólio para a formação docente? Na formação docente e no conhecimento dos estudos que faço sobre essa dimensão, ela é importante, de facto, e buscando o que Sean apresenta, o professor reflexivo, o portfólio é a estratégia que, de facto, vem ajudar a que o processo todo ele de construção é uma reflexão sobre a ação e sobre a prática docente, na sala de aula e no seu contexto de ensino, em que nesse processo da ação e reflexão das práticas poderá então trazer grande utilidade e benefícios e contributos ao docente, que ele vai refletindo sobre as suas práticas do dia a dia e ao mesmo tempo se formando, refletindo assim na ação e na prática que concretiza na sala de aula. Então, ele pode ser utilizado em todas as etapas de ensino, desde a educação infantil ao ensino superior? Sem dúvida, e é o que acontece. O portfólio é utilizado desde a educação infantil até o ensino superior, como a formação continuada. Particularmente na formação continuada, ultimamente, é muito utilizada a estratégia do portfólio. E em todas as séries, do infantil até o ensino superior, ele é a estratégia utilizada e que, como já referenciei há pouco, com grandes contributos, e as pesquisas vêm demonstrando isso, tanto de todos os sujeitos envolvidos na construção do portfólio. E nesse caso, como que fica a participação dos alunos nesse processo? Tem um espaço reservado, especial para esses sujeitos, ou é uma coisa muito mais voltada para o professor? O portfólio, de facto, ele é mesmo do sujeito. E o aluno, no caso, quando estamos a falar do aluno, ele é o centro da aprendizagem, e que assim deve ser, e ele é o centro da construção do portfólio. Quem constrói o portfólio, de facto, é o aluno. O professor, que poderá ser, é o copiloto na construção desse portfólio, o mediador. Porque não podemos deixar, o aluno não vai construir por si só ou sozinho o portfólio, neste sentido de que o mediador é importante e no prosseguimento dessa construção. Ou seja, eu como aluno, ao construir o portfólio, eu deveria ter uma negociação, um contrato com o professor, de me encontrar de tempo a tempo e ir analisando as duas partes envolvidas, vão analisando o percurso que está a ser construído. E neste momento em que o professor poderá demonstrar caminhos, perspectivas de pesquisas e traçar outras orientações ao aluno, como mediador e de ajuda acompanhante, e refletir também ao mesmo tempo sobre as aprendizagens do aluno. E eu, como docente, eu terei também a oportunidade de me interrogar sobre minhas práticas pedagógicas na sala de aula. Porque o aluno, ao construir o portfólio, ele vai dar este feedback ao professor. Como está a aprender, as dificuldades que está a ter e também os seus progressos
que de facto ele também está a apresentar na construção do portfólio. Neste sentido, o portfólio traz benefícios para ambas as partes, não é? Em que o aluno ele também é o sujeito central do processo da construção, é o sujeito em que se autoavalia na sua autoformação, e o professor, ao mesmo, do mesmo sentido, ele também se vai autoavaliar nas suas práticas pedagógicas e ao mesmo tempo também vai fazer que a sua, no fundo, também uma autoformação com o aluno. Então, considerando essas vantagens que você apresenta para o trabalho com o portfólio, o que é que o professor precisa fazer, saber, para utilizar essa estratégia na sua prática? O professor, em primeiro lugar, ele terá que ter bem ciente ou estudo feito sobre, de facto, o que é utilizar o portfólio na educação. Porque o que encontramos em pesquisas é que o portfólio, ele não é, inicialmente ele vem das áreas das artes e do jornalismo e da economia e é remetido a partir dos anos 80 para a educação. Mas encontramos que muitos portfólios na área da educação que são simplesmente, têm os mesmos objetivos e estão assentes nos mesmos pressupostos do portfólio nas artes, que é um simples dossiê, que nas artes é esse o objetivo e que não é necessário, não é exigido mais do que isso. Na educação o portfólio não é um simples dossiê. E o que se encontra muito por aí é que o portfólio muitas vezes é um dossiê de documentos e de trabalhos que não, ou seja, torna-se um arquivo morto das aprendizagens. Ele tem que ser um arquivo vivo das aprendizagens. E então é preciso ter uma concepção deste portfólio como algo vivo, presente e diário. E o professor, tendo essa concepção do que é um portfólio, de facto, de reflexão sobre as práticas e apresentação das aprendizagens significativas, ele terá outra postura na sala de aula ao construir o portfólio com o aluno. Caso, ou seja, é mesmo também ter a concepção de uma avaliação formativa alternativa, não é? Tendo uma avaliação de concepção de outra avaliação, assente noutros pressupostos, poderá apresentar, por ser como diz, naquilo que escreve sobre o portfólio, que o portfólio ele te apresenta, tem as suas potencialidades, mas tem os seus riscos. Não é? Então, nesse sentido, quais seriam esses riscos? Os riscos, em primeiro lugar, é aquilo que a gente falou há pouco, inicialmente, que o risco é tornar-se um simples dossiê, um arquivo morto de trabalhos que não refletem, de facto, a aprendizagem e o caminho que o aluno ou o sujeito que está nesse processo da construção do portfólio apresenta as suas dificuldades, os seus progressos, a sua autoformação. E este é um dos maiores riscos que eu apresento, que seja ele construído numa perspectiva fora de uma avaliação formativa e que de facto poderá ser mais uma estratégia, e nesse caso deixa ser a estratégia para ser mais um instrumento, não é? Mais um instrumento de uma avaliação de caráter behaviorista que simplesmente é um arquivo que se lê, algo que não nos traz mais contributos além do que aqueles que é um arquivo morto, não é? O que é um dossiê. Por isso, de facto, esse eu acho que é o risco mais forte que pode acontecer no portfólio. E aí, considerando suas experiências, né, em Portugal e o que você vem observando aqui no Brasil, o que é que você acha que os cursos de formação de professores poderiam fazer para que os professores, de modo geral, eles pudessem ter essa visão mais clara do que seja o portfólio, essa estratégia de ensino, e utilizar isso melhor na sua prática, não caindo nesses riscos que você coloca? A formação continuada, eu acho que é uma oportunidade, tanto aqui como em Portugal. E em Portugal já acontece muito isso, quer dizer, na formação continuada é uma oportunidade que temos de apresentar o portfólio aos professores. E no sentido de um curso de formação que nem é da área do portfólio. Só que aproveitamos a oportunidade de estar a dar o curso de formação e pedimos sempre como trabalho final, que é a construção de um portfólio. Ao pedir essa construção de portfólio, claro que nós vamos ter que apresentar o que é um portfólio, os pressupostos de portfólio e o que assenta, de facto, toda a dimensão que engloba a construção do portfólio.
Aí, e as pesquisas vêm mostrar isso, quando nós fazemos formação continuada, o feedback dos professores é altamente positivo. E alguns, quando descobrem esta estratégia de formação, e ela torna-se estratégia de formação e de avaliação alternativa, eles muito bem dizer que não querem outra estratégia. É esta que encontram, que de facto traz-nos contributos que até aí não tinham encontrado. A partir daí, eu acho que as pessoas ficam mais entusiasmados em estudar mais sobre o portfólio e utilizá-lo também no contexto da sala de aula. Poderá ser por aí uma oportunidade. Eu lembro agora, ultimamente, que fiz um curso na UFAL sobre o portfólio e os alunos vieram, portanto, momentos de reflexão sobre portfólios construídos no ensino superior. E aqui, particularmente, em Alagoas. E verificou-se, quer dizer, equívocos muito fortes e presentes na construção de portfólio no ensino superior. E os próprios cursistas falaram que era um portfólio, descobriram que era um portfólio, que era um dossiê. Não é? E aquele dossiê, também apresentei que já era um passo muito importante no ensino superior, já se utilizar o portfólio. Agora é preciso trabalhar esses equívocos que existem do portfólio na educação e ultrapassá-los e assim deixar de ter esse risco, não é? Que eu falei, de se tornar um dossiê e ser infértil. De facto, é mais um produto infértil que trabalhamos arduamente, e mais um instrumento, aí sim, mais um instrumento que pedimos ao aluno para trabalhar sobre ele, além da prova e de outros instrumentos, e que no final não nos traz nada, ou pouco, não é nada, está sempre alguma coisa, mas poucos contributos que possam ajudar, de facto, o aluno a aprender. Porque a ideia do portfólio é que o aluno tem tempo, tem o seu tempo, tem o seu espaço, além da sala de aula, para aprender no seu tempo e na sua história. Bom, nós gostaríamos de agradecer, então, Paulo, em nome do nosso grupo de pesquisa, né, pela sua contribuição, e queríamos que você dissesse suas últimas palavras, suas considerações. As minhas últimas palavras é que quem já está inserido neste estudo sobre o que é portfólio, que continue. Quem não está, que sinta dentro esta necessidade ou esta postura de ir à procura, e que possa, nesse estudo, encontrar contributos que possa ajudar a melhorar positivamente, é lógico, o seu envolvimento no ensino da aprendizagem na sala de aula.